qual que foi essa demanda que você que surgiu que vocês estavam trabalhando para poder resolver? Boa pergunta. O equipamento médico, ele tem um processo que chama calibração. Uhum. Quem está ouvindo, que pensar, não se ofendam, por favor, Uhum. mas quem pensar que sabe o que é calibração, 99% das vezes não vai saber e esquece o que é calibração para a gente começar a falar. Uhum. Calibração é assim, ó. Simplificando, é um conceito matemático regido por normas, cálculos, muito específico para garantir, por meio de um certificado, de um processo, a relação entre a medida daquele equipamento e o resultado real dele. Então, um exemplo, eu tenho um peso de 1 kg de bisteca no açougue do seu João. Certo. A discussão é a seguinte, agora não mais, mas até poucos anos atrás, 1 quilo era representado por um pedaço de platina, de metal, de platina físico, igual isso aqui, que ficava guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas na França. Inclusive, eu tinha visto uma matéria que, depois de um certo tempo, aquele 1 quilo Diminuiu? Perdeu peso. Exato. Mas continua sendo 1 quilo, porque para eles 1 quilo era tudo que estava ali. Se não estava mais ali, não importava, continuava sendo, tendo menos massa, mas ainda representando 1 quilo. Aí beleza, aí agora a discussão é, como que eu estabeleço, vamos voltar alguns anos, não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de alguns anos atrás, 4, 5 anos, quando houve a mudança. Certo. Como que você vai estabelecer 1 quilo, uma relação entre 1 quilo de bisteca do açougue do seu João com um pedaço de ferro de platina iridiada guardado no Bureau de Pesos e Medidas lá da França? Então existe um caminhão de balanças entre tudo isso. E a metrologia, que é a ciência que rege isso, ele estabelece como fazer cálculos matemáticos para saber qual que é a relação entre essa medição e essa daqui. Hoje não é mais um pedaço de metal. Existem conceitos físicos. Então, por exemplo, o que é um metro? Então é determinado espaço de tempo, que a luz no vácuo, na velocidade máxima, ela percorre, aquilo é um metro. Então existe conceito físico, assim como para a massa, que é 1 quilo, já existe conceito. Mas independente é a relação. Agora, o que as pessoas não entendem muito bem é o seguinte, quando eu mando calibrar um instrumento, e eu mandei e ele estava fora. Então, por exemplo, imagine que eu estou com um instrumento de ponteiro. Ele deveria marcar aqui. Aqui é o valor que ele deveria, 100% certo. Que ele está aqui, eu vou mandar para a calibração e ele vai voltar marcando aqui. A única diferença é que eu vou ter um documento dizendo que aqui é o que ele marca e aqui é o que ele deveria. Mas ele não volta. Então a calibração nunca vai dizer, vai fazer o teu instrumento por si só, pelo processo de calibração, medir melhor. Ele simplesmente volta. Fazendo uma comparação bem esdrúxula, é como se você tivesse um problema psiquiátrico, fosse no doutor, e agora você tem um certificado que tu é doido. Entendeu? Tipo, é uma piada, né? Mas você continua doido, né? Mas tu tem um documento agora atestando isso, né? Então, é basicamente isso. Só que essas relações são complexas. Porque aí você pega um ventilador pulmonar, que os chamados de respiradores, tá? Agora, por causa do Covid, todo mundo usa o termo respirador. Quem usa essa expressão também não entende absolutamente nada. Não é o termo técnico, é ventilador pulmonar. Beleza. Certo. Você pega o ventilador pulmonar, você tem grandezas como percentual de O2, você tem qual é o percentual de O2 que está sendo insuflado, você tem centímetros de mercúrio, centímetros de água, que é a unidade de pressão, você tem unidade de volume, você tem unidade de vazão. Então, são várias unidades de medida que tu tem que fazer essas correlações matemáticas. Aí acontece, como que surgiu a oportunidade? Eu tinha uma dificuldade do cão lá dentro do hospital de fazer esses cálculos. E daí era planilha de Excel, aí tinha que fazer um monte de PROC-V, um monte de cálculo matemático. E, enfim, até um dia que eu pensei, cara, como que a gente pode automatizar e atender a legislação? E houve uma mudança de legislação bem no ano, bem em 2012. Vamos atender, aí fomos atrás de desenvolver uma tecnologia. Aí lá atrás começou com uma coisa modesta. Um softwarezinho que se alimentava os dados, como se fosse um Excelzinho, triturava e jogava o certificado do outro lado. Hoje já virou um negócio completamente diferente, que integra com os equipamentos, faz a coleta de dados, telemetria, está no cloud, tem mobilidade, tem IoT, que são todas as tecnologias mais modernas, né? Mas enfim. Isso é bacana, pensar que que não é só em grandes centros que grandes empresas podem nascer, né? Você pode
crescer a partir de uma cidade pequena, por exemplo, de Marechal, ter nascer em Marechal. Talvez no futuro Marechal seja muito pequena para a demanda de vocês, tipo, vocês terem uma sede aqui, por exemplo, né? Mas é interessante isso daí por causa, para mostrar para o pessoal que acompanha, que não é por causa que a gente está aqui numa cidade do oeste paranaense aqui, que não é possível ter grandes ideias e poder... Sim, inclusive fazer um adendo, quando a gente pega uma série de países desenvolvidos, existe um grande número de empresas de desenvolvimento de alta tecnologia que são empresas relativamente pequenas. Então, um exemplo, pega softwares de edição de imagem, quando carrega o software, carrega o nome da equipe. Não é uma equipe com 1000 funcionários, é uma equipe com 50, 60, que desenvolve o melhor sistema da área do planeta, com 50 pessoas. Aí você pega 50 pessoas, comparado com frigorífico, por exemplo, é uma empresinha pequenininha. Sim. Mas qual que é a questão? Essas empresas especialistas, muitas delas em alguns lugares do mundo, estão em cidades pequenas. Aonde a equipe ela consegue ter uma internet de boa qualidade, ela consegue ter uma boa qualidade de vida, acesso à educação, acesso à saúde, o pessoal não perde tempo em trânsito e tal. Então, existe, entre aspas, não vou dizer que é um movimento, porque eu estaria indo contra o Vale do Silício, mas existe sim um grupo de empresas de alta tecnologia que trabalham em cidades pequenas. E isso não é um problema nos dias de hoje, entende? Dá para, até um determinado patamar, ou em determinados nichos, vamos dizer assim, nichos muito específicos, dá para trabalhar tranquilamente em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente quando se trata de software, né? Por causa que hardware é um pouco mais complicado, né? Porque demanda logística, fabricação, né? Coisa e tal. Mas também não quer dizer que não seja possível, né? Porque, por exemplo, hoje é possível você prototipar alguma coisa vindo da China lá. Só desenvolver e mandar fazer. Sim,